Então, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 13, um versículo muito conhecido, mas o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. Colossenses 1, 13, na Almeida Revista, é atualizada na ARA, tá, meu irmão, você que está aí no Paz News? Está me ouvindo, varão? Aleluia. Ele nos libertou, diga, libertou do império das trevas, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor, esta palavra e a ministração desta manhã que já foi apresentada e reapresentada ao Senhor. Mas eu quero te apresentar a cada um dos meus irmãos que estão nesta manhã aqui no templo, Senhor, no templo físico. Senhor, o Senhor é o Deus que fala. O Senhor é o Deus que fala, o Senhor é o Deus pessoal. Então, Senhor, que o Senhor fale com cada um, segundo a necessidade de cada um, de edificação, Senhor, de renovo, de transformação. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe o que precisamos ouvir. Portanto, Senhor, o Senhor tem liberdade para atravessar esse esboço, Senhor, ou através desta palavra, Senhor, ministrar os nossos corações, para que ao sairmos deste lugar, Senhor, saiamos, meu Deus amado, com a mensagem no nosso coração e uma decisão, Senhor, de, meu Deus, fazer mudanças se necessário for, ou nos mantermos na direção que o Senhor nos tem dado, meu Deus, em nome de Jesus. Prenda as mentes na palavra, Senhor. Prenda os corações nesta palavra, Senhor, que todo, meu Deus, todo desvio do pensamento, Senhor, seja detido pelo teu poder, em nome de Jesus. Que o celular permaneça desligado, Senhor, meu Deus, que as mensagens não chamem atenção, meu Deus, em nome de Jesus, e que somente o Senhor e a sua palavra tenham a primazia neste momento, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, o Senhor. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. O tema da mensagem desta manhã e de hoje é: quem éramos, quem somos? Amém? Glória a Jesus. O versículo, ele diz que Jesus nos libertou do domínio de Satanás. Jesus nos libertou do domínio de Satanás. Nós vivíamos debaixo desse domínio, eu falo particularmente por mim. E a Bíblia diz, queridos, que nossas obras eram más, porque éramos influenciados por aquele que nos dominava. Amém? Nós éramos influenciados por ele, irmão. Eu lembro da minha própria vida, quando eu estava preparando esse esboço, queridos. A primeira pessoa, quando a gente está preparando o esboço, a primeira pessoa com quem Deus fala é com a gente. Você vivia sobre o domínio do inimigo. As suas obras eram mais aos olhos de Deus. Aos nossos olhos poderia estar tranquilo o que fazíamos, mas aos olhos de Deus, as nossas obras eram más. E quem éramos segundo a Bíblia, assim, queridos? A Bíblia vai nos mostrar que nós éramos pessoas vazias, pessoas sem esperança, vivemos errantes, sem direção, dominados pelo pecado e com medo da morte. Quem aqui tinha medo de morrer? Eu tinha, irmãos. Eu me lembro da minha adolescência. Nós vivíamos numa casa simples, dividíamos cômodos, e eu me lembro da minha irmã deitada numa cama de solteiro e a minha rede por cima dela. Não era por nada, era por falta de espaço, de estar em outro canto, porque o quarto era um quartinho. Eu me lembro de eu ali deitado, quando começavam os trovões e a chuva forte, eu aqui, Senhor, ai meu Deus, será que o mundo vai se acabar e eu vou morrer? Então eu tinha medo da morte. Aí você pergunta, ainda tem hoje? Não. Sinceramente, eu não tenho medo de morrer, que eu confio, eu acredito na graça do Senhor que já me salvou, que já te salvou, e quando eu sair daqui, eu vou me embora para casa, para a habitação que o Senhor já preparou. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós éramos pessoas carnais, meu irmão. Lá em Coríntios 5,17, diz que nós éramos velhas criaturas. Nós éramos criaturas velhas, envelhecidas pelo pecado, e que nós andávamos segundo a nossa carne, éramos dominados pela nossa carne, que era influenciada pelo inimigo.
Então, Gálatas capítulo 5, de 19 a 21, vai dizer assim, queridos, que as obras da carne são manifestas. Eu estava tentando para essa palavra, as obras da carne, elas são manifestas, e são a prostituição, a impureza, a sensualidade, irmãos. A sensualidade, irmãs, é obra da carne. A idolatria, a feitiçaria, as inimizades. Eu quero ler devagar para a gente entender. Obras da carne, queridos. Porfias, são disputas, brigas, ciúmes, obra da carne, maridos, esposas, iras, está irado. A Bíblia diz que a gente pode irar, mas não deve pecar. Então, o homem não é aquela ira que vem e passa, mas o iracundo que vive, digamos, invocado, que chuta os copos, que sai e bate a porta, que bate o portão, que grita. Não sei com o que o Senhor está falando nesta manhã, mas o Senhor está dizendo, isto é obra da sua carne. Glória a Deus, porque o Senhor fala. Iras, discórdias, promover divisão e conflito entre as pessoas, dissensões, que são desavenças, divergências, facções, que são grupinhos que promovem discórdias, invejas. Inveja, irmão, é obra da carne. Bebedices, glutonaria, que é comer exagerada e excessivamente, sem necessidade. E ele termina dizendo, e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais, ele diz, não herdarão o reino de Deus. Amém, queridos? Então, era essa vida que nós vivíamos. Nossa mente impura, pensamentos errados, pensamentos impuros, alguns na pornografia, escondidos no quarto, assistindo o que não deve, tendo atitudes erradas, olhando para a mulher na rua, com desejo na carne, as mulheres olhando para os homens, com desejo na sua carne. Queridos, eu quero dizer para você que uma conversão genuína, ela não só vai mudar a nossa maneira de agir, mas também ela vai nos levar a compreender a nossa condição e desejar viver uma nova vida em Jesus. Amém? Quando nos convertemos de verdade, queridos, essas coisas, nós não temos mais interesse por elas. Passamos a olhar e não desejar. E passamos a desviar o nosso olhar daquela cena na TV. Você está assistindo o jornal, ele só quer saber das notícias. Mas o Satanás, como ele está infiltrado em todos os canais, ele lança ali uma cena sensual, uma cena de um beijo sensual, de um beijo daqueles bem mundanos. E você é atraído por aquilo, vire seu rosto, baixe sua cabeça, tenha atitude de crente. Não estou falando com todos, eu não quero que você se ofenda se você vive uma vida, procura viver uma vida de santidade. Não se sinta ofendido, Deus sabe com quem está falando nesta manhã, queridos. A feitiçaria. Quantos de nós foram ao terreiro de macumba, buscando uma resposta, e às vezes para contratar um trabalho, eu nunca vi dizer que o macumbeiro vai fazer um trabalho para o bem de alguém. O trabalho dele é sempre para prejudicar alguém, é aquela pessoa enriquecer, mas enriquecer de uma forma ilícita, que não agrada a Deus, que não contribui para o reino. Então, quantas pessoas, quantos de nós, eu louvo a Deus que eu nunca fui num lugar desse, mas cometi outros pecados. A inimizade, irmãos, a inimizade com outras pessoas, viver sem falar com o outro, bicudo com o outro. Irmãos, obra da carne, ciúme, discórdias, dissensões, facções, grupinhos que se reuníamos para falar muitas vezes da vida do outro, para comentar da vida do outro, de uma maneira depreciativa, queridos. A carne predominando. Bebedices, se sentar nos cantos, na roda dos escarnecedores. O Salmo 1, no seu versículo 1, ele vai dizer: bem-aventurado é o homem, bem-aventurado, feliz é o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios,
não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E este homem será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Aquele que obedece ao Senhor, segundo Deuteronômio capítulo 28, queridos, esse homem é próspero só pela sua obediência ao Senhor. Essa mulher é próspera só porque é obediente a Deus. Pode vir, eu quero dizer para você, concorrentes de um lado, concorrentes de outro sobre o seu negócio, mas pelo fato de você andar em obediência ao Senhor, o Senhor promete a prosperidade para a sua vida, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, igreja. A palavra diz em Romanos 8,6 que a inclinação da carne é morte, irmãos. E não é morte física, irmãos, porque morrer todos vamos. Todos vamos. Os que andam em espírito, que andam na carne, todos vamos morrer. Mas é a morte espiritual, a inclinação da carne é morte, é morte, é morte, é morte. Despertemos, pois. Viver segundo a carne é morte espiritual, separação eterna de Deus. Estávamos destinados à morte. Efésios 2,3 diz que éramos merecedores da ira de Deus, por vivermos segundo o pecado, segundo a carne. Aleluia. Mas o que aconteceu conosco? Quem lembra o dia da sua conversão? Quem lembra o dia? Talvez você não marcou no calendário, porque naquele momento você nem entendia direito o que estava fazendo. Alguns de nós nem entendemos direito o que a gente estava fazendo. Com o tempo o Espírito Santo foi dizendo, naquele dia, a sua história foi mudada. Naquele dia, seu nome foi escrito no livro da vida, do cartório celestial. Naquele dia, você se tornou filho de Deus. Naquele dia, eu assumi um compromisso de caminhar contigo. Aquele dia marcou a tua história para sempre. O que aconteceu conosco, queridos? E eu quero dizer para você que a salvação é um processo. Naquele momento o nosso espírito ele foi vivificado, mas a nossa alma ela está passando por transformações. Se assim nós permitirmos que Deus faça, Deus não invade a vida de ninguém, queridos. Ele vai fazer o que você quiser que Ele faça. Ele vai agir naquilo que você quer que Ele haja. Se você quiser continuar na vida errada, Ele vai dizer, eu respeito a sua decisão. E as consequências virão. É muito sério, irmãos. É muito sério. Por isso é preciso pregar sobre isso. Oh, Jesus. O que aconteceu conosco, Lucas 11, 21 e 22. Essa passagem é interessante, mas você vai entender. Ao meio da revista atualizada, coloca lá, maninho. Lucas 11, 21 e 22. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Você entendeu o que significa isso? Ele diz, quando o valente bem armado guarda a sua própria casa. Irmãos, isso é muito sério. Quem é o valente? Pode dizer, é o capeta. Como diz o pastor Charles, é o lapeta, longe de mim. Ele guarda a sua própria casa, porque ele se julgava dono. Fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, Jesus Cristo de Nazaré, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Sabe o que eram os despojos? Aquilo que era tirado do inimigo nas guerras e nas batalhas. Isso era o despojo, irmão. Era fruto de uma guerra. Era arrancado do inimigo, era levado.
O Senhor nos arrancou das mãos do inimigo. Amém? O Senhor nos tirou das mãos dele. Nós estávamos, querido, no império das trevas, na casa do valente, presos pelas correntes do pecado, cegos e oprimidos. Porém, o nosso Senhor Jesus, que é o mais valente, nos arrancou das garras do diabo. E era tão sério, irmãos, que o Salmo 40, versículo 2, ele tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. Amém? Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus, irmãos. Aleluia. Efésios 2, de 1 a 3. Coloca lá para mim, maninho. Efésios 2, de 1 a 3. É um irmão que está lá em cima? É, glória a Deus. Ele vos deu vida. Irmãos, é momento da glória a Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Diga, mortos. Nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E o 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Palavra muito clara, né, irmãos? Palavra muito clara. Glória a Deus. Mas como passamos a viver a partir do nosso resgate? A palavra diz que nós morremos para o pecado e passamos a viver para Deus. Amém? Às vezes, irmãos, tem algumas coisas, inclusive quando eu estou cantando, tem umas coisas que ainda não é verdade na minha vida. E eu sempre digo que o Senhor, Ele não é enganável. A gente não engana Deus. Eu sempre me lembro daquela música que a gente gostava muito de cantar. Eu conto os segundos para te encontrar. Eu me lembrava e cheguei atrasada no culto. Não é verdade, Senhor. Não é verdade. Eu não me arrumei mais cedo para chegar na tua casa, apesar de que eu tinha tempo para isso. Eu não preparei as coisas, eu não fiz o que tinha que fazer para que eu pudesse chegar na igreja antes de começar o culto. Não é verdade, Senhor. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Digo, Senhor, ainda não suspira como deveria ser. Ainda não é como deveria ser, Senhor. Eu ainda troco a tua presença por alguma outra coisa. Tem momento que o Espírito Santo vai te chamar para ir lá, que a gente chama do secreto. Tem momento que o Espírito Santo vai te dar vontade de orar. Quem já passou por isso aqui, além de mim? Você sente vontade de orar. Por que dá aquela vontade assim que vem de orar? Porque naquele momento o papai quer te ouvir. Naquele momento o Senhor quer estar contigo em um momento especial de oração. Porque naquele momento, e o Espírito Santo está falando agora, naquele momento o Senhor vai te levar a orar por coisas que você não está lembrando. Naquele momento, o Senhor pode te encher, te batizar e te revestir do Espírito Santo. Porque nós estamos vivendo em um tempo, queridos, em que muitas vezes nós temos deixado o Espírito Santo fora da nossa vida. Eu estou falando do revestimento de poder que o Senhor prometeu para a sua igreja. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas intrépidas, corajosas, tanto em Monte Alegre, quanto em Alenquer, Santarém, Almerim, Prainha, e até os confins da terra, onde o Senhor nos levar, porque o Senhor quer uma igreja intrépida, que não tenha vergonha de falar para as pessoas que Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, e Ele batiza com o Espírito Santo, e um dia Ele vai voltar para buscar
buscar os seus, não uma igreja de uma determinada placa, não, queridos, mas um povo que decidiu viver em liberdade no Senhor e em fidelidade a Ele por toda a sua vida. Amém, queridos? Ele vai voltar. Talvez não demore. Ele vai voltar, queridos. Como estaremos nós no dia em que Ele voltar para levar a sua igreja? Como será comigo e com você? Não podemos esquecer disso nenhum dia da nossa vida. E se você tem se esquecido disso, você não se interessa por isso, eu vou te desafiar a dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, me faça lembrar que o Senhor vai voltar, me faça lembrar, não me deixe esquecer, ainda que eu esteja lutando por algo terreno, que eu esteja batalhando por algo, tenha planos pessoais, particulares, materiais, financeiros, ainda que eu queira alguma coisa, um carro, um terreno, ainda que eu quero um negócio especial, ainda que eu esteja trabalhando por algo, meu foco principal é esse: Ele vai voltar. Ele vai voltar. E eu quero dizer para você nesta manhã que tudo que tu tens conquistado nesta vida, tudo que tu tens feito, todo o bem que você possui, seja o carro do ano, seja a casa mais bela, tudo que você está trabalhando para fazer, seus grandiosos projetos, tudo não se compara àquilo que Ele tem reservado para a tua vida, na glória celeste, a fama, o dinheiro, os bens, as propriedades, tudo que você tem, eu quero dizer para você, não se compara, meu irmão, minha irmã, aquilo que Ele preparou. A palavra do Senhor diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não há, porque as riquezas da glória celeste foram feitas e construídas pelo próprio Deus, para mim, para você. E quando chegarmos lá e adentrarmos aos portais da glória, queridos, ficaremos de boca aberta e veremos o clarão da glória de Deus. Diz que lá não haverá sol nem lua. Por quê, queridos? Porque a claridade, a luz será que sai do trono da glória de Deus. Apocalipse capítulo 21 vai dizer que a cidade santa, ela é incomparável, queridos. Deus tem preparado este lugar para mim, para ti. Então leia 21, 22 e você vai se alegrar em Deus, e as coisas materiais vão perder o valor e o sentido que tem para a tua vida. Ainda batalharás, porque você precisa viver nesta terra enquanto você estiver aqui, mas se seu coração estiver na glória, você vai lutar aqui, mas você vai dizer: eu não sou daqui, não pertenço aqui, estou vivendo aqui, Deus está me permitindo viver uma vida confortável, mas a minha morada, ela é celestial. Aplauda Jesus, aleluia, glória, glória, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh Jesus, o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Romanos capítulo 6, versículo de 10 a 13. Leia aqui comigo. Eu preciso continuar, irmãos. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, ó Jesus, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Que todo o nosso ser, todo o nosso eu, sejam dedicados ao Senhor. Irmã, esse é radicalismo, aleluia.
todo crente deve ser radical. Amém? Todo cristão deve ser radical. Por quê, queridos? Olha, eu fico imaginando, fico pensando. Quem é budista? Em que acredita? Num Deus que não oferece vida eterna, né? Quem crê que a vaca é santa, lá na Índia, acho que tem mais Deus do que gente. Mas nenhum desses deuses, nenhum deles enviou alguém para morrer, pode ouvir? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e esse Espírito é com letra maiúscula, tá, irmãos? Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando é que o Espírito Santo vem morar em nós? Quando nós tomamos a decisão de entregar a nossa vida para Jesus. E quem já fez isso sabe que há uma mudança, há um entendimento da palavra. Já ouvi muitas pessoas dizer, eu me lembro de uma velhinha de 90 anos, que era tia do meu primeiro esposo. Ela já faleceu, a tia Nilza. Ela disse, Mila, eu já li a Bíblia todinha, mas eu não entendi quase nada. Eu disse, tia Nilza, precisa do Espírito Santo, tia Nilza. Um dia eu fiz uma oração com a tia Nilza, entregando a vida para Jesus, mas eu tive que vir embora de João Pessoa. E a tia Nilza era aquela católica, apostólica, romana, do terço de todos os dias, que estava lá, caindo de sono, mas estava rodando a bolinha ali, sabe? Lá no passado ela ainda fumava um cigarro na boca e rodando a bolinha. Sabe, queridos? Difícil, porque não teve um discipulado, mas eu creio na salvação da tia Nilza. A minha primeira sogra, Mila, e por que a gente reza e recebe? Eu digo, a senhora não vai ficar com raiva de mim, não? Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Oséias capítulo 4, versículo 12, diz que o homem clama a sua vara e a sua madeira lhe responde, que o espírito de prostituição opera nos filhos da desobediência. O capeta também faz. Você lembra do que ele fez com Jó? O problema do capeta é que ainda que ele der alguma coisa boa, depois ele varre até com que ele não deu. Oh, Jesus. Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 4, versículos de 25 a 32. É pesado, irmãos, mas quero ler junto com vocês. Almeida Revista Atualizada, meu filho, joga aqui. Por isso, oh meu Deus, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Tradução na linguagem de hoje, não durma com raiva. 27. Nem deis lugar ao diabo. 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra inútil, nenhuma palavra ofensiva, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus. Ele se entristece com determinadas atitudes que nós temos. Ele diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 31. Longe de vós, diga, longe de mim, toda amargura,
e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. 32. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Queridos, eu já vi cristãos velhos na fé, não desta igreja, não quer dizer que a gente não peque, falando piadinhas indecorosas, piadinhas com sentido duplo. Eu fiquei, mas ele é crente, né? Calça comprida, camisa mangas comprida. E uma mente que precisa de transformação. Não estou aqui julgando. Eu preciso vigiar também. Eu preciso vigiar também a minha boca, a minha mente. É possível você rejeitar o que está aqui quando chega, que pode produzir pecado na sua boca. Rejeite. Não fale. Peça ajuda do Espírito Santo. Senhor, não deixe falar o que eu não devo. Piadas insinuativas sobre a outra pessoa. Às vezes o outro está doente, é aleijado, não é tão bonito, tem uma cor diferente. Em que isso faz o irmão diferente de mim? Em que as outras pessoas são piores do que eu, ou eu sou melhor do que elas? Em nada, irmãos. Nada, nada, nada. Pobreza não é defeito. Não ser tão bonito não é defeito. Ser aleijado não é defeito. Não saber falar bem o português não é defeito. Nós que somos espirituais, nós devemos sempre ter um olhar compassivo, gracioso e amoroso para o outro. Essa noite eu fui ministrar no Start. Fui pregar para os Curumim. E naquela palavra que fala sobre o jovem rico, ele diz: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor diz para ele: por que tu me chamas bom? Só um que é bom, que é Deus, o Senhor. Interessante, Jesus não se achava bom, então eu vou me achar bom? Meu Deus. Aí ele disse: conheces os mandamentos? O Senhor começa a elencar para ele os mandamentos. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí ele diz assim: tudo isso eu tenho feito desde a minha adolescência ou da minha meninice. Diz que Jesus olha para ele com amor. Jesus olha para ele com amor. Jesus quer que ele o siga. Aí ele diz: uma coisa falta para você. Vá, venda tudo que você tem, divida com os pobres e você ganhará um tesouro no céu. Depois disso, venha e siga-me. Porque é isso que o Senhor quer. No final das contas, o que o Senhor quer é que o sigamos. E seguir Jesus é ir nas suas pegadas de bondade, de misericórdia, de compaixão, de fidelidade a Deus, de temor do Senhor, dependência do Espírito Santo, amando uns aos outros como em Cristo. Deus em Cristo nos amou. Amém, queridos? Estou terminando. Aleluia. Glória a Deus. Mas existe uma batalha, só quero dizer para você, entre a carne e o Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Bota aí, meu ninho. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências, os desejos exagerados da sua carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. A nossa carne e o Espírito Santo.
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Há uma guerra entre o Espírito Santo que habita em nós e a nossa carne. E muitas vezes, queridos, as obras da carne ainda querem se manifestar, a nossa carne ainda quer dominar, ainda vêm os sentimentos, os desejos do passado. Mas, queridos, a palavra do Senhor, ela é a nossa arma de ataque, ela é a nossa espada para a nossa defesa e para a nossa batalha, queridos. E se nós orarmos colocando diante do Senhor as nossas dificuldades, reconhecendo claramente diante dele: Senhor, eu ainda minto. Senhor, eu ainda estou assistindo o que eu não devo, eu ainda tenho desejo de acessar aquelas páginas. Eu ainda desejo outra mulher. Senhor, eu ainda falo palavrão. Senhor, eu ainda sou desonesto em algumas coisas. Senhor, eu ainda falo piadinhas. A palavra de Deus, querido. Use a palavra, por isso precisamos conhecer a palavra. Eu sempre falo sobre isso. A oração, uma vida de oração, queridos. Quanto mais oramos, mais o Espírito Santo vai nos revelar, porque quando a luz se aproxima das trevas, as obras das trevas, elas são reveladas, diz a palavra. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós vamos perceber o que há em nós e que precisa ser tirado, que precisa ser vencido. Gálatas 5,16, ele digo, porém, vivam no Espírito, e vocês jamais... É outra tradução, Nova Almeida atualizada. Ele diz: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da sua carne. Se você tiver uma vida no Espírito, uma vida intensa de oração, buscando a Deus, fique de pé. Você sabe aqueles irmãos que são pessoas de oração, que você olha assim, são pessoas que vivem tanto orando, queridos, que não tem vontade nem de se arrumar muito, porque o seu prazer está no Senhor. Queridos, essas pessoas, elas têm uma percepção espiritual bem maior. E elas se esforçam para não pecar. Então, se nós orarmos mais e pedirmos ajuda, peça ajuda. Peça ajuda para você, homem, peça ajuda para um homem de Deus. Diga: bota a mão na minha cabeça, pastor. Ore por mim, porque eu tenho essa e essa dificuldade. Irmãos, é assim que funciona no Reino de Deus. A irmã chega com uma pastora e diga: irmã, ore por mim, porque eu ainda tenho esse desejo na minha vida, eu ainda falo desse jeito, eu ainda faço isso. Meus irmãos, é o tempo da gente buscar a nossa preparação para o arrebatamento da igreja. Queridos, coloquemos diante de Deus as nossas necessidades e fragilidades, para que a gente receba socorro dos céus. Senhor, me mostre alguém com quem eu posso conversar, para que possamos vencer o pecado e vivermos como novas criaturas. Filipenses 4,13, que é usado de uma forma errônea muitas vezes, diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A mulher fala como se ela virasse a Mulher Maravilha, né? E o homem como Superman. O texto do apóstolo Paulo, ele está falando das lutas que ele passou, que ele venceu, que tudo ele podia naquele que o fortalecia. Amém, queridos? Feche seus olhos, por favor, eu lhe peço. Eu queria perguntar, não fique de olhos abertos, que eu não quero que ninguém olhe para ninguém neste momento, por favor. Quem ainda tem alguma luta na sua vida com a sua carne aqui, que precisa que eu ore por você, não que eu sou apenas uma pessoa aqui, uma serva de Deus pode orar por você, levante a sua mão. Quem ainda tem, que precisa, eu vou fechar meus olhos, porque eu quero orar por você, sem que a minha carne queira julgar você. Fique de mãos levantadas, todo mundo de olhos fechados. Pai, no nome de Jesus, neste momento eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã, e que neste momento reconhece, Pai,
que a sua carne ainda quer prevalecer na sua vida, ainda volta, Senhor, tentando prevalecer, tentando se impor, Senhor. Mas eu oro neste momento, Pai. Eu oro pedindo, Isaías, ele disse algo para o Senhor no capítulo 6. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram a glória de Deus. Quando nós estamos na sua presença, Senhor, nós percebemos aquilo que há de errado em nós, mas o Senhor manda um anjo, Senhor, com uma brasa do altar e toca os lábios de Isaías e purifica. O Senhor diz: teus lábios foram purificados. Eu oro nesta manhã pela purificação dos nossos lábios. Eu oro nesta manhã, Senhor, passa teu sangue nas nossas mentes. Tira, Senhor, os desejos pecaminosos. Tira, meu Deus, purifica os nossos olhos. Quando olharmos, Senhor, os homens olharem para uma mulher seminua na rua, vai desviar o olhar e não vai mais pensar naquilo, e vai dizer aquilo que teu servo dizia: eu levo o meu pensamento cativo a toda a obediência de Cristo. Senhor, eu oro para que o Senhor venha nos transformar naquilo que precisamos. O Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada um de nós e sabe, Senhor, em que estamos pecando, Senhor, ou em que estamos sendo tentados e tendenciosos a ceder ao pecado. Nos ajude, eu te peço nesta manhã, nos fortaleça, Pai. Meu irmão, eu queria pedir para você, ainda que você fale bem baixinho, por favor, diga a área que você está sendo tentado, que você é tentado, que muitas vezes você tem caído, você tem se deixado vencer. Diga, porque nesta manhã, o Senhor que está ouvindo a tua voz, Ele é poderoso para remover isso e te dar vitória, em nome de Jesus. Fale para Ele: Senhor, eu preciso de ajuda nesta área, e eu clamo em favor da sua vida, que você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você receba vitória nesta manhã, você receba vitória, isso seja arrancado da tua vida, e eu creio num Deus que faz milagres nesta manhã. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Eu creio na tua vitória, eu creio agora que você está recebendo a vitória, e isso nunca mais, presta atenção, eu declaro que nunca mais isso vai fazer com que você se dobre, mas você vai declarar em nome de Jesus que você é mais do que vencedor, e que você já tem a vitória sobre isso, em nome de Jesus, o Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Você pode baixar a sua mão. Quem está precisando de oração no seu corpo físico, para uma cura nesta manhã, levante a sua mão. Quem precisa de saúde no seu corpo físico, levante a sua mão. Queridos, aí você pode dizer: a senhora não tem doença nenhuma. Queridos, eu acho que ainda tem alguma por aí, mas não é a Milacene que cura, não é a irmã Mila que cura, é o Senhor que sara. E o Jeová Rafá, Ele está aqui nesta manhã, e Ele quer fazer uma obra na tua vida, aleluia, porque Ele ministrou isso ao meu coração, então creia nele. Pai, no nome de Jesus, nesta manhã, Pai, ó Deus, segundo aquilo que eu busquei de Ti, e que o Senhor me trouxe ao coração agora, Pai, no nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade no corpo físico dos meus irmãos, na alma dos meus irmãos, nesta manhã, Pai, eu oro por uma unção de cura, o bálsamo de Gileade sendo derramado neste lugar, Papai, e toda doença, toda enfermidade, do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor, na coluna, Pai, ó Deus, na cabeça, no estômago, Pai, nos ouvidos, em nome de Jesus Cristo, no coração, Pai, no estômago, no fígado, nos rins, em nome de Jesus, nos ossos, em nome de Jesus, nos tendões, toda doença, toda enfermidade, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, seja tocado agora por uma unção de cura, seja visitado agora no poder e na autoridade do nome de Jesus, e eu declaro que vai sair, está saindo, em nome de Jesus Cristo, sai todo mal, em nome de Jesus, todo espírito de depressão e ansiedade, em nome de Jesus, em nome
nome de Jesus, todo espírito de depressão, ansiedade, toda doença da alma, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai saindo agora, vai saindo, em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero declarar agora, e você receba com fé, a tua cura, em nome de Jesus, o Senhor, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém com fé? Em nome de Jesus. Ainda que a dor ainda esteja aí, acredite, porque você já foi curado, e a cura vai se manifestar, em nome de Jesus, o Senhor, em nome de Jesus. O Senhor disse que imporíamos as mãos sobre os enfermos, e pela fé impomos, e eles seriam curados. Sempre diga para ser curado, em nome de Jesus, aleluia. Pai querido, muito obrigada por este tempo. Queridos, eu só queria saber se alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida para Jesus, não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você está aqui nesta manhã e você quer fazer isso nesta manhã. Tem alguém? Se tiver, levante a sua mão, ou para reconciliar com o Senhor. Tem alguém que quer fazer isso nesta manhã? Precisa fazer. Todo mundo aqui já tomou a decisão para Jesus? Eu não conheço todo mundo, tá bom, queridos? Mas se não tem, e você quer fazer isso agora, levante a sua mão, nós vamos orar por você, amém? Vamos interceder pela tua vida, para que você possa caminhar com Cristo Jesus, amém? Ninguém? Vem cá, minha filha, venha cá, vamos aplaudir Jesus por ela. Oh, Jesus, mais forte, mais forte, mais forte. Oh, Jesus, glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que queira se juntar a ela nessa decisão, a mais importante decisão das nossas vidas, queridos? É essa. Ela muda a nossa história, ela muda o nosso destino. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Essa lágrima, Lohana, é Jesus, é o Espírito Santo que já está agindo na tua vida, minha filha. Coloque a mão assim sobre o seu peito. Diga, Senhor Jesus. Pode falar bem alto, Senhor Jesus. Neste momento, eu te recebo como meu Senhor e já declaro que o Senhor é o meu Salvador. Perdoa os meus pecados que cometi na minha ignorância. A partir de hoje, Espírito Santo, seja o meu líder, o meu Senhor, e me ajude a viver a vida que o Senhor deseja que eu viva, em nome de Jesus. Pai querido, nós te apresentamos a vida dela, Pai, preciosa aos olhos do Senhor. Oramos por ela, te agradecendo pela sua salvação, porque nós cremos que neste momento seu nome está sendo escrito no livro da vida, a festa no céu, Senhor. Meu Deus, pela sua decisão. Paizinho querido, Senhor amado, meu Deus precioso, ajude ela, pelo seu Espírito, ajude ela a caminhar contigo, Pai, até o fim dos seus dias, até que Jesus volte, para buscar a sua igreja, Pai. Deus, providencie para ela alguém que ajude a caminhar contigo, Pai, em nome de Jesus, o Senhor. Em nome de Jesus, seja com tua filha, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, o Senhor. Olhe para mim, minha filha, você tomou a decisão mais importante da sua vida, minha filha, tá bom? A partir de hoje, tire tempo para ler a Bíblia, dobre seus joelhinhos e ore, tá bom, querida? E congregue. Daqui a pouco eu vou falar com você, tá bom? Eu vou descer para falar com você daqui a pouco. Mas eu queria dizer para você que você ganhou uma família agora, uma nova família. Você quer conhecer essa família? Então, por favor, tente virar de frente para lá. Eu vou já ir com você. Vamos aplaudir Jesus pela vida dela. Amém? Glória a Deus! Quem pode dar um glória a Deus nesta manhã? Levante uma de suas mãos, por favor. Que o amor de Deus, o nosso Papai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito do Senhor seja contigo, com a tua casa, tua família, desde agora e para sempre.
e que esta semana que está começando seja uma semana de bênçãos, de vitórias, de milagres, de oração, de leitura da palavra, de pregação do evangelho. Onde você chegar, Deus te use, você seja um instrumento poderoso nas suas mãos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, aleluia, vá na paz do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus, glória a Deus. I get the feeling that you don't really want to talk about yours. You're disappearing, like you don't think there's anything to fight for. And you can tell me you're fine, I don't mind. When you're dying inside, you can't hide it. Maybe breathing, but you ain't sure if you want to anymore. Stay for a day more, do the same tomorrow. There's way more we made for. You will make it, I know. I'll say a prayer for you tonight. If you look up, you'll find the light. Stay for a day more, and you will make it, I know. A heart beating is a heart that's someday gonna break. A life with meaning is the kind of life the devil tries to take. It ain't really that hard believing in God. It's harder to believe in yourself. There's a reason that you're alive and you're gonna live to tell. Stay for a day more, do the same tomorrow. There's way more we made for. You will make it, I know. Say a prayer for you tonight. If you look up, you'll find the light. Stay for a day more, you will make it, I know. There's a battle within you, raging like a war of the ages. There's a hero within you, waiting for the chance to be brave. So even if you wanna give up, and your fears scream louder than thunder, you are never gonna give up, you're not going under. Hold on to hope, just hold on. Hold on to hope, just hold on. Let go your fears and be strong.